Boa noite, irmãos. Estamos chegando ao nosso terceiro encontro, da nossa 12ª conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Foi um prazer ter você conosco nesses 3 encontros. É um prazer poder compartilhar dessa palavra com vocês que nos escutam, que nos assistem através desse canal do YouTube e toda essa programação junto conosco. Um abraço especial a cada irmão da Igreja Filadélfia. Peço que você possa estar continuando a orar a Deus para que esses tempos terminem, para que possamos o mais rápido possível começar a voltar aos nossos encontros, às nossas reuniões, podemos estar juntos e também assim avivando os nossos corações perto um do outro. Quero desde já louvar a Deus pela vida do irmão Diego e das bênçãos que ele trouxe às nossas vidas através das palavras aqui apregoadas. E também agradecer a você que teve paciência de estar ali do outro lado assistindo e sendo abençoado por essas palavras, por esses louvores. Que você possa continuar em oração pela nossa igreja e que possamos estar sempre nos avivando no Senhor, através da sua palavra, através da oração, através da vida em comunhão. Suplico então a Deus para que essa conferência tenha sido uma grande bênção para a sua vida, como foi também para a minha vida, esses 3 encontros. Quero então fazer uma oração, pedindo as bênçãos do Senhor para essa noite e toda a programação que estará realizada, pela leitura, pelas orações, pela pregação da palavra de Deus. Vamos orar. Todo-Poderoso Senhor, muito obrigado por esses 3 momentos que tivemos juntos, nesses 2 dias de conferências, de aniversário. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse ano que o Senhor concede à Igreja Batista Regular Filadélfia, aqui no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, Ceará. Te exaltamos por termos sido colocados aqui, para sermos luz e sal nessa terra cheia de trevas e cheia de vidas sem felicidade, sem alegria, sem paz. Suplicamos, Deus, que o Senhor nos ajude a podermos continuar iluminando os corações e mentes desse bairro, nessa cidade, trazendo a Tua palavra para essa região, como também sendo instrumentos, plataforma do Teu Evangelho para o mundo. Nos usa, ó Deus, esteja colocando em nossos corações o desejo de sermos instrumentos do Senhor, plataforma do Senhor, para o avanço do Teu reino na terra. Suplicamos de modo especial que o Senhor cure-nos da pandemia, que o Senhor resolva essa questão, nos dê uma solução para podermos voltar às reuniões, para podermos estarmos juntos com nossos familiares, com nossos irmãos, podemos compartilhar da comunhão mais de perto, sem temer a infecção, a contração do vírus e sem temer prejudicar algum dos nossos irmãos através das nossas vidas. Nos dá, ó Deus, dias melhores, a nós, a nossa nação. Suplicamos de sabedoria às autoridades para também tomarem sempre as decisões mais prudentes e sábias e assim podemos, ó Deus, sair o mais rápido possível dessa tempestade. Suplicamos, Deus, que no meio de tudo isso, o Senhor continue a fortalecer, a sustentar a Tua igreja, a avivar o coração de cada um de nós, para que possamos sair desse momento ainda mais fiéis, ainda mais vibrantes, ainda mais efusivos no Teu serviço. Que possamos te exaltar e Te servir com alegria, com intensidade, com força, e que esse momento não seja de forma nenhuma um desânimo, um instrumento de desânimo, uma justificativa para abandonar a fé, para desanimar na fé, mas pelo contrário, possamos ainda mais buscar o Senhor, ainda mais intensamente andar contigo, conversar contigo, estar ao Teu lado e tirar força da Tua força, ó Deus, ser assim abençoado e fortalecido pela Tua força e pelo Teu poder. E assim o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, como uma igreja avivada pelo Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Boa noite a todos. Na nossa leitura dessa noite, leremos a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o versículo 5 do capítulo 4. Leiamos. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada pela nossa conferência, que tem chegado ao final, mas que tem sido tão edificante, que nos confortou tanto, que nos confrontou tanto, Senhor. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo fala conosco e te pedimos que continue a falar, Pai. Ajuda-nos a levar tudo a Ti em oração, a ver as coisas, seja como igreja, seja como irmãos de modo individual, conforme a Tua vontade, as lentes da Tua palavra, Pai. Nós te oramos, te pedimos isso, pedimos que o Senhor continue a falar conosco nessa noite e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que a palavra alcançar, verdadeiramente será livre. Mas como ouvirão se não há quem pregue, e a igreja do Senhor se cala? E como ouvirão se não há quem pregue, e a
ouça agora esse clamor. Povos, tribos e nações que clamam, que choram pelo amor de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livres. Aquele que a palavra alcançar, verdadeiramente será livre. Mas como ouvirão se não há quem pregue, e a igreja do Senhor se cala? E como ouvirão se não há quem pregue, e a noiva de Jesus dorme? Desperta, igreja do Senhor, ouça agora esse clamor. Povos, tribos e nações que clamam, que choram pelo amor de Jesus. Desperta, igreja, Cristo está vindo. Os sinais dos tempos estão a nos falar que breve, muito breve, este mundo é findo, e só os crentes poderão habitar. A glória com Jesus, a glória com Jesus. Desperta, igreja, Vai pregar ao povo, Cristo está vindo para levar aqueles que creram e já nasceram de novo, pois só os salvos poderão habitar. A glória com Jesus, a glória com Jesus, a glória com Jesus, a glória com Jesus. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês mais uma vez nesta conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Nós estamos na nossa última mensagem, que eu queria relembrá-los rapidamente que no nosso primeiro culto nós falamos sobre as características de uma igreja viva, as quais nós trabalhamos a ideia de que uma igreja viva ela prega a palavra, ela zela pela doutrina, e ela tem comunhão uns com os outros, derivada de uma comunhão que tem com Deus Trino.
Nós também vimos na nossa segunda mensagem que o fundamento de uma igreja viva é o Evangelho, é Cristo e Ele crucificado. Nós podemos ver um pouco das implicações do que isso faz para nós, do que isso tem para nós como igreja de Cristo. Perdão. Esta noite nós vamos ver que uma igreja viva é uma igreja perseverante. E essa mensagem, ela tem justamente como propósito de falar com você. Você que tem vivido nesse período de quarentena, que tem se desmotivado por algum motivo, você que tem vivido nesse período de isolamento social e tem se sentido cabisbaixo, talvez pensando em desistir, talvez pensando em não ir mais para a igreja quando voltar às atividades normais, ou talvez você esteja pensando que esse negócio de crente não é para mim, e talvez você já tenha ouvido, ou já tenha dito, ou pensado palavras como: eu não aguento mais, eu não consigo continuar, a vida cristã ela é muito difícil. Todos nós, meus irmãos, temos altos e baixos. É possível que você já tenha dito alguma dessas frases ou esteja dizendo isso por sentir o peso da responsabilidade ou o peso de seus próprios erros e pecados. Uma coisa é começar a vida cristã, que é um milagre, e outra coisa é continuar a vida cristã, que também é um milagre. Mas ao seguir adiante em nossa vida cristã, o autor de Hebreus nos ensina que estamos numa corrida. E nessa corrida eu preciso perseverar até o fim. Por isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao 3 e trabalhar um pouco sobre esse tema de uma igreja viva é uma igreja perseverante. Hebreus 12, dos versos 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Meu Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor toque no coração dos irmãos e irmãs, daqueles que estão nos ouvindo. Oro, meu Deus, para que o Senhor nos console, nos conforte, nos anime por meio da Tua palavra, nos exorte por meio da Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. O contexto de Hebreus já é conhecido de alguns, mas deixe-me trazer a memória para aqueles que não lembram. Os cristãos eles estavam sofrendo perseguição e alguns deles queriam voltar para o judaísmo. Muito provavelmente essa carta aos Hebreus foi escrita antes da destruição do templo, em 70. Então foi um período de muita perseguição, principalmente nos anos de 64, com o imperador Nero, em que realmente perseguia muito a igreja. E o propósito do autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, é anônimo, mas ele escreve essa carta, que é mais claramente uma mistura de carta e pregação, podendo ser dividida aqui em dois temas principais: a superioridade de Cristo, na sua primeira parte, e a perseverança, na sua segunda parte. O tema da superioridade de Cristo ainda é subdividido em duas partes: a pessoa de Cristo e, por fim, a obra de Cristo, que aí vai até o capítulo 10. De fato, esses 3 pontos vão percorrer toda a carta aos Hebreus, porque há continuamente uma instrução, uma exortação e uma advertência percorrendo toda a carta. O autor de Hebreus, por isso, está pregando. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, que foi o texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que ele é a continuação do que é dito no final do capítulo 10 de Hebreus e perpassa todo o capítulo 11. Em 10:32, nós vemos o tipo de perseguição que os cristãos judeus estavam sofrendo. Eu gostaria de convidá-lo aí para lá, Hebreus 10, verso 32, vamos ler alguns versículos. Diz assim:
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Veja, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, toda ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então temos aqui alguns dos sofrimentos e perseguições que os hebreus estavam sofrendo, os hebreus cristãos, e eles estavam pensando em voltar para o sistema levítico, ao sistema de sacrifícios, e o autor de Hebreus então escreve mostrando que não faz sentido eles voltarem para o sistema levítico. Por quê? Porque Cristo era superior. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés ou à lei, Cristo é superior a Arão como sacerdote ou sumo sacerdote, Cristo é superior a Josué que levou o povo à terra prometida e deu descanso, Cristo não apenas é superior a Moisés, como tem a Josué, como tem um descanso superior ao de Moisés. O autor de Hebreus vai mostrar que o sistema no qual nós somos sacerdotes em Cristo também é superior, porque o sacrifício de Cristo é superior e a função de Cristo como sumo sacerdote diante do Pai é ainda superior àquilo que parecia ser uma sombra no Antigo Testamento. Então, ao chegar nos 3 versos que lemos no capítulo 12, em que ele, nos 10 primeiros capítulos de Hebreus, mostra a superioridade de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, ele começa então no final do capítulo 10 de Hebreus falando e exortando os irmãos judeus a perseverarem na fé. A perseverarem na fé. Ele traz uma galeria de testemunhas no capítulo 11 e nesses 3 versos que lemos no capítulo 12, o destaque dos 2 primeiros versos é corramos. Corramos. Aqui nós encontramos uma motivação para correr e algumas orientações sobre como eu posso continuar a corrida. O verso 3 apresenta basicamente um resumo da orientação essencial de como eu devo correr e o propósito de manter essa orientação essencial. Então, primeiro, o que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a correr. O texto diz, corramos, é imperativo. Aqui, a vida cristã é comparada a uma corrida. A figura que o autor de Hebreus emprega é de uma corrida de maratona, no qual o atleta no estádio, inspirado pelo testemunho de heróis que correram antes dele, correm até o fim, sem desanimar, após ter tomado todas as medidas necessárias para correr da melhor forma possível. Nessa figura, ele entende que nem todos estão correndo no mesmo ritmo, nem todos têm o mesmo fôlego do início da corrida. O fôlego já não é mais o mesmo, e perto do fim, os joelhos já começam a cambalear, a respiração é ofegante, as forças estão faltando. Como eu posso continuar a corrida? Como eu vou continuar crendo na noite escura da alma? O autor de Hebreus nos mostra o caminho, nos falando da maneira que devemos correr e do que nos motiva a correr. A primeira coisa que nos motiva e que nós podemos ver nos 3 versos que vimos do capítulo 12 é considerar que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quando o autor diz que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, a ideia é que eles testemunham como é viver no mundo hostil. É o que nós vemos neles, não o que eles veem em nós. Não é como se os heróis da fé estivessem no estádio nos assistindo e intercedendo por nós. Isso, por sinal, é uma interpretação católica. Mas a ideia aqui é que o corredor está correndo motivado pelo testemunho de corredores que vieram antes dele. Olha ao redor, basicamente é o que o autor de Hebreus está fazendo. Olha ao redor, veja como Abel, Noé, Abraão e Sara, Moisés e Josué e muitos outros agiram pela fé e sofreram pela fé. Nos versos 35 a 38 do capítulo 11, o autor de Hebreus nos dá uma pista. Ele diz, mulheres,
receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses são aqueles pelos quais o autor de Hebreus diz: olhe essa nuvem de testemunha diante de você que viveu pela fé enquanto estava aqui na terra. Hoje não temos, meus irmãos, apenas os heróis do Antigo Testamento, mas temos os heróis do Novo Testamento como nuvens de testemunha. O que dizer de Paulo, 3 vezes açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, em perigos de rios, muitas vezes, em perigo de salteadores, em perigos da própria nação de Israel, em fome e sede, frio e nudez. O que dizer de Pedro, que segundo a tradição, morre numa cruz de cabeça para baixo? O que dizer de Tiago, irmão de João, degolado? O que dizer de vários outros apóstolos e de vários outros irmãos na fé? Contudo, Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Além dos heróis do Antigo e Novo Testamento, ainda temos os heróis da igreja. O que dizer de Charles Spurgeon, que passando por grande depressão, ele disse: meu ânimo estava tão abatido como uma criança, e ainda assim eu não saberia por que eu chorava. Mas batalhando contra a própria depressão, Spurgeon disse: eu estou certo de que nenhum remédio contra ela há maior do que uma santa fé em Deus. O que dizer de John Bunyan, que ficou preso por 12 anos numa cela, com os portões abertos para que ele pudesse sair, mas ele só poderia sair se ele deixasse de pregar o Evangelho. Tudo que ele tinha de fazer era isso, mas ele não quis. Ele ficou preso por 12 anos, porque ele desejava pregar o Evangelho de Cristo. Ao nos mostrar essa galeria de heróis, o autor nos ensina que não somos os únicos a passar por essa corrida. Outras pessoas já passaram por ela e chegaram ao final pela fé. Ou seja, você, meu irmão, não está sozinho. Você não precisa correr sozinho. Olha ao seu redor. O povo de Deus está correndo com você. Em seguida, o autor apresenta a maneira que devemos correr. Ele diz: com perseverança, ainda no verso 1, corramos com perseverança. A palavra perseverança indica alguém que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade, mesmo diante das maiores provações. Ser perseverante é ser alguém que persiste e resiste firmemente. Essa corrida não vai levar apenas um dia, um mês ou mesmo um ano. Essa corrida levará a sua vida toda. Você precisa fazer isso com perseverança. Você precisa correr de forma continuada. Não pense que porque você venceu um obstáculo ontem, você não precisa correr hoje. Não tiramos folga ou férias de nossa vida cristã. Tiramos férias de atividades rotineiras que certamente requerem descanso. Mas não tiramos férias de comungar com Deus. Não tiramos uma folga de adorar a Deus. A corrida, ela não pode parar. Você precisa continuar correndo. A segunda maneira com que o autor de Hebreus diz que nós devemos correr a corrida é desembaraçando-nos de todo peso. Imagine a cena, estamos nos Jogos Olímpicos em um gigantesco estádio de gente, cheio de gente.
As corridas estão acontecendo. Assistimos aos atletas darem voltas e voltas ao redor da pista. Nos dias de hoje, veríamos todos tirando seus agasalhos e ficando com seus mínimos uniformes de corrida. Mas estamos aqui no primeiro século. Se o atleta corresse de cinto, o peso impediria seu progresso. Então ele tira o cinto. Se corresse de capa, logo a capa o envolveria e ele poderia tropeçar. O atleta joga então fora a capa. Por isso, os atletas do primeiro século corriam com roupa mínima. Não havia nada para atrapalhar. É isso que o autor de Hebreus usa para nos ensinar. Olha, há coisas que em si não são pecaminosas, mas impedem minha efetividade espiritual, enfraquecem a fé, abafam o zelo, reduzem a força para resistir à tentação e tendem a escravizar. Essas coisas devem ser colocadas de lado. O que está te atrapalhando de continuar a corrida? Livre-se disso. Esse entretenimento tem edificado você em alguma coisa? Essa amizade te leva para mais perto de Deus? E quanto aos lugares que você tem ido, ou ia antes da quarentena, ou deseja ir depois da quarentena, essas coisas te enfraquecem? Se enfraquece, afaste-se disso. E afaste-se o mais rápido possível. Terceira forma de correr que o autor de Hebreus nos coloca é desembaraçando-nos do pecado. Livre-se de todo pecado consciente em sua vida. Ele tenazmente te assedia, ou seja, ele te cerca por todo lado e incomoda continuamente. Não pense que você poderá agarrar-se naquilo que sabe ser pecado e ao mesmo tempo correr bem a corrida. Tudo que não se alinhe com o que as Escrituras dizem, tudo que difira do caráter santo de Cristo é pecado. Abandone isso. Não trate com carinho os seus pecados. Eles querem te derrubar, eles querem te fazer parar de correr. Eles querem te matar, minar suas forças, sua motivação, sua vontade de continuar, sua vontade de viver. John Owen, puritano inglês, ele disse uma vez: mate o pecado ou ele matará você. Mate continuamente o pecado ou o pecado continuamente matará você. Apesar de possíveis pecados que nós possamos apresentar aqui, eu acredito que a carta aos Hebreus trata de um pecado em particular, que assediava os cristãos leitores da época. E eu entendo que o pecado particular na qual o autor de Hebreus está falando é o pecado da incredulidade. E eu gostaria de mostrar isso para vocês. Vão comigo em Hebreus capítulo 3, verso 12. Vamos ler o verso 12 do capítulo 3. O autor diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 16 do capítulo 3, ele diz: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Note que o autor de Hebreus, no capítulo 12, fala do pecado singular que tenazmente nos assedia. E ele está desde o início da carta falando do pecado da incredulidade. E aqui no capítulo 3 especificamente, ele está fazendo referência a Números capítulo 13, em que os 12 espias são convocados para espiar a terra de Canaã. Eles vão, encontram muita coisa boa, mas eles também encontram muitos povos, encontram vários gigantes por lá. E 10 desses 12 espias começam a temer. E eles começam não somente a ter medo de ir conquistar a terra de Canaã, como a colocar medo no povo. E o povo diz: Moisés,
por que foi que o Senhor nos fez voltar da terra do Egito? Lá estava melhor, agora nós vamos morrer diante desse povo, ou então nós vamos morrer aqui no deserto. E então eles começaram a murmurar, e o que o autor de Hebreus está falando é que aquela murmuração do povo de Israel no deserto era uma raiz, ou vinha de uma raiz de incredulidade. O autor de Hebreus mostra que a murmuração deles escondia um problema mais grave, a incredulidade. A preocupação do autor é de que a mesma coisa tivesse acontecido aqui, ou acontecendo com alguns crentes judeus. Essa volta ao sistema levítico era, na verdade, a evidência de um coração incrédulo. De fato, irmãos, incredulidade está na raiz de todo pecado. Incredulidade nas promessas de Deus em Cristo. O pecado tem poder por causa das promessas que nos faz. Ele fala assim: se você se render à luxúria, você terá muito mais prazer do que as alegrias de uma consciência limpa. Ele diz assim: se você apenas tivesse aquilo, você seria feliz. Por que ficar nessa vida? Abandone seu marido, abandone sua esposa, vai viver sua vida, vai ser feliz. O pecado diz assim: foi isso que Deus disse? Ou será que Deus sabe que quando você comer você vai ser igual a Ele? O pecado vem com suas promessas de morte para querer contrariar as promessas de vida trazidas por Deus. Quando somos envolvidos pela falta de contentamento, é porque não cremos o suficiente que Deus é o nosso pastor, de tal modo que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Nós pecamos porque acreditamos nas promessas enganosas que o pecado faz, em vez de confiar nas promessas de Deus, em Cristo Jesus. Mas o autor de Hebreus nos diz hoje: jogue fora o pecado, abandone o pecado. Como? Arrependimento e fé. E arrependimento e fé a partir da quarta maneira de correr, olhando firmemente para Cristo. Esta quarta e última maneira que o autor de Hebreus apresenta para nós sobre como nós devemos correr é a última, mas a mais importante. Nós vemos aqui a singularidade de Jesus. Ele não é apenas mais uma testemunha, ele é a linha de chegada. Ele não é meramente mais um que tem fé, ele é o autor e consumador da fé. Nossa fé vem dele e por ele é sustentada até o fim. Ele suportou a cruz em troca da alegria. Jesus é colocado aqui como o modelo último da lista de Hebreus 11, da galeria da fé. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo: eu vou mostrar para vocês e te apresentar alguém muito mais importante, alguém, o mais principal da nuvem de testemunhas. Todos os outros que já correram, o fizeram olhando para Ele. Deixe-me te apresentar a Cristo. Jesus jamais perdeu de vista para onde ia a estrada e a alegria que lhe pertencia até o final. Essa alegria que lhe estava proposta pode ser relacionada com a carreira que nos está proposta. De modo que uma vez que Deus nos propôs a corrida, Ele também nos propõe a alegria. Cristo não fez caso da vergonha trazida pela cruz, porque Ele olhava para a alegria que lhe estava proposta. Ter em vista a alegria é o que Paulo também ensina aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, quando diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Novamente, o autor, no verso 3 do capítulo 12, resume o que entende ser o mais importante da corrida. Considere Cristo. Veja o verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considere Cristo.
Você precisa continuar olhando para Cristo para não desistir. Nossa tendência é olhar para os outros e focarmos em suas falhas. Fulano tem mais tempo na fé do que eu e peca, quanto mais eu. Pastores e líderes por aí afora que deveriam dar exemplo, caem em pecado grave. Por que é que eu deveria me manter firme? A palavra nos chama a olhar para Cristo. Apesar dos soldados serem imperfeitos, nosso general continua perfeito. Ele nunca pecou, nem engano algum foi encontrado em sua boca. Sua graça é notável, sua misericórdia inumerável. Ele é honrado, responsável e favorável. Nossa tendência, meus irmãos, é olhar para nós mesmos para encontrar forças em nossa própria capacidade. Frases como, você é melhor do que imagina, confia em si mesmo, e outras de pensamento positivo, não nos ajudam a continuar a corrida, não nos ajudam de modo algum. Essas coisas só nos empurram para baixo, por nos mostrar que somos limitados, pequenos e fracos. A corrida cristã é uma corrida de fé no Redentor e não em nós mesmos. Por isso, meu amigo, por isso, meu irmão e minha irmã, olhe para Cristo. Sua força é inescrutável e na sua força eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Olhe para Cristo, seu amor é insondável e nesse seu amor eu descanso. Ele é quem restaura o cansado e dá forças a quem não tem nenhum vigor. Olhe, você que está cansado e desanimado, ouça o que Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhe para Cristo, porque os que confiam no Senhor renovam suas forças como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você, crente, que ora, lê a Bíblia, faz seu devocional, não olhe para seu coração, olhe para Cristo. Não olhe para seu desempenho na corrida, olhe para Cristo. Não olhe nem mesmo para o tamanho de sua fé. Olhe para aquele que nos derrotou em nossa rebelião, nos conquistou em nosso pecado e nos recebeu em sua presença. Aquele que se fez objeto de nossa visão, inundando-nos de misericórdia pela manhã e nos inundando, submergindo com sua graça à noite. Olhe para Cristo. Quando a dor for grande, o peso for demais, a caminhada for quase insuportável, olhe para o seu Redentor e para aquilo que Ele suportou na cruz. E continue a corrida. Nós estamos caminhando juntos. Uma igreja viva é uma igreja que persevera. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos motiva, o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece na caminhada cristã que temos a caminhar. Nos ajuda porque somos fracos, tropeçamos muitas vezes, mas nos ajuda, Senhor, a continuar olhando para Ti enquanto caminhamos e então chegaremos à linha de chegada. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, passando aqui para fazer o encerramento da nossa 12ª conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Queremos aqui dizer que estamos muito felizes de Deus ter nos dado a condição de ter realizado essa conferência, mesmo nesse tempo tão cheio de transtornos e tempestuosos. Louvamos a Deus porque Ele nos deu essa condição, esse privilégio, através de mecanismos tecnológicos para poder chegar até sua casa, chegar até sua vida, mesmo a partir desse distanciamento social. Quero aqui agradecer de modo especial a todos que contribuíram diretamente para que esse evento fosse realizado através dessas novas tecnologias. Agradeço inicialmente a minha esposa, Vitória Lins, por sempre estar ao meu lado, me estimulando, orando por mim e contribuindo para que esse evento pudesse acontecer nesse sentido. Louvo também a Deus pela vida do casal Davi e Valéria, por terem contribuído tanto na parte do louvor, na parte técnica, para que tudo isso pudesse ser realizado. O irmão Isaías também, na parte do som, na parte técnica, aqui conosco sempre, contribuindo da melhor forma. Também o irmão Sávio, da Igreja Esperança, contribuiu tanto na parte técnica, como também no louvor, aqui conosco, para a realização desse evento. E também, agradecer de modo especial, duas pessoas também, o irmão Diego de Andrade, que foi quem trouxe a palavra
aos nossos corações, nos abençoou, nos estimulou, nos avivou com essa palavra, para continuarmos firmes no Senhor. Também o pastor Romeu Sátero, que foi o líder nessa parte técnica, edição e gerenciou tudo isso, aprendeu quase tudo do zero para nos abençoar aqui nesses dias e pudéssemos então realizar com qualidade esse evento. Louvo a Deus pela vida de cada um desses irmãos que contribuíram diretamente. Deus recompense a vida de vocês. Também louvo pela vida da Igreja de Filadélfia, todos que oraram, intercederam para que esse evento acontecesse, torceram por nós e também contribuíram através desse estímulo, desse ânimo, dessa intercessão diante de Deus para que o evento fosse realizado. Louvo a Deus também pela vida de vocês. Quero também, para o fim, dando uma ótima notícia, estamos aqui a partir do governo do Estado, iniciando a fase 1, a partir de segunda-feira, e a igreja poderá então já começar a se reunir a partir da fase 2, mais ou menos daqui a 15 dias. Que notícia maravilhosa! A você que orou, a você que clamou, a você que teve paciência, que esperou em Deus, que obedeceu às autoridades, que foi submisso a elas, está chegando o fim. Graças a Deus por isso. Ore para que a gente não tenha nenhum estouro de casos, para que não haja mais nenhum pico, para que de fato essa estabilização continue e possamos então assim realmente entrar nessa fase como Fortaleza já está, toda aquela região de Fortaleza e outras cidades do Brasil. Ore para que tudo isso dê certo e de fato possamos estar juntos o mais rápido possível, adorando o nome do Senhor, sem ter medo de estarmos perto um do outro ou infectar um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor por tantas bênçãos e que Ele faça dessa igreja uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja fiel, uma igreja animada para continuar a realizar a sua obra nesse bairro, nessa cidade, no mundo, sendo sal e luz nessa terra. Vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor para a igreja de Filadélfia e que essa igreja continue sendo viva e que Jesus Cristo continue andando no meio dela e trazendo assim vida, paz, alegria, ânimo, na caminhada e na expansão do seu reino aqui nessa terra. Vamos orar. Muito obrigado, ó Deus, te exaltamos, te glorificamos pela 12ª conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Muito obrigado porque foi o Senhor que sustentou, foi o Senhor que guardou, foi o Senhor que protegeu essa igreja até hoje, foi o Senhor que nos trouxe até aqui a partir das tuas mãos e das tuas próprias mãos. Nós te devolvemos louvor, adoração, pregação, evangelismo. E assim podemos então realizar a obra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa terra. Muito obrigado por cada um que participou desse evento, cada um que assistiu, cada um que orou, cada um que contribuiu. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado através da vida deles e que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre eles. Muito obrigado pelas boas notícias que estamos recebendo com respeito à pandemia, que o Senhor possa consagrar essas notícias, que o Senhor possa colocar a tua mão, que de fato, no tempo mais próximo, possamos nos reunir, estarmos juntos e perto um do outro, adorando e glorificando ao teu nome, sem termos o perigo de infectar algum irmão. Que possamos, ó Pai, estar sempre obedecendo às autoridades, submissos, como o Senhor nos mandou ser, e assim, Deus, acatarmos os decretos que vierem na regulação desse novo período, e assim possamos todos juntos, em obediência ao Senhor, continuarmos testemunhando de uma igreja submissa, obediente, fiel ao Senhor e às suas autoridades. E assim possamos exaltar o teu nome em tudo, e assim a tua igreja possa sair desse momento glorificando, exaltando o teu nome, dando um testemunho de fidelidade, de amor ao próximo, de solidariedade, de submissão às autoridades. Aviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, anima a tua igreja para a caminhada e continua a nos usar para expandir o teu reino nessa terra. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês.